tempo quaresmal se configura como um tempo de silêncio. Jejum não somente de comida, jejum não somente como coisa externa, mas jejum do coração. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos, paroquianas, queridos filhos e filhas, com a missa da quarta-feira de cinzas, nós iniciamos este sagrado tempo quaresmal, tempo de conversão, um tempo oportuno da graça de Deus para todos nós. Quero, através deste vídeo, poder chegar a todos os filhos e filhas desta paróquia, a todos quantos irmãos e irmãs de outros lugares, de outras paróquias, que rezam conosco, que têm a oportunidade de chegar até você este vídeo. Este tempo, como já disse, é um convite para a conversão, é um convite a um retorno para nosso Senhor. O tempo quaresmal traz para nós um olhar para a nossa vida a partir de Deus. Somos chamados constantemente a realizarmos este olhar à vida, olhar os acontecimentos com o olhar de Deus. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós dizemos, as nossas práticas, a nossa condução, a condução da vida, da história, olhar tudo isso com o olhar de Deus. O tempo quaresmal se configura como um tempo de silêncio. Jejum não somente de comida, jejum não somente como coisa externa, mas jejum do coração, jejum impresso na alma, jejum na vida. E como nós precisamos destes momentos para entrarmos em nós mesmos, mas não com os nossos olhos, mas com os olhos de Deus, com o olhar de Cristo, procurando em tudo perceber a ação de Deus, a condução de Deus, o agir de Deus. A Quaresma nos possibilita e nos convida para irmos ao deserto. Lá no deserto, encontrarmos conosco, com Deus, com a nossa própria história e refazermos o caminho. Quaresma é também um tempo da experiência da prova. Somos provados. Por isso, no tempo quaresmal, a Igreja nos pede jejum, abstinência de carne, penitência, caridade e, principalmente, oração. São instrumentos, são meios que nos possibilitam viver bem este tempo quaresmal. A Quaresma nos prepara para celebrarmos a Páscoa de nosso Senhor. Mas não somente a Páscoa de nosso Senhor. A Quaresma nos prepara para celebrarmos um dia a nossa Páscoa definitiva. Afinal, não podemos esquecer de que a figura deste mundo passa. Nós vamos passar. Estamos aqui por um tempo, por um momento, mas que um dia iremos prestar contas da nossa vida. Iremos comparecer diante de Deus. E não é a certeza da morte que nos preocupa ou que deve gerar em nós uma expectativa, um medo, uma ansiedade, mas é exatamente a expectativa do encontro com o Senhor, do encontro com Deus. E neste encontro, o Senhor certamente nos perguntará o que fizemos, o que praticamos nesta vida. Sempre penso que ao anoitecer de cada dia deveríamos fazer uma única pergunta: e se hoje fosse o meu momento diante de Deus, o que eu teria para apresentá-lo? Se hoje fosse o dia da minha morte, se hoje fosse o meu último dia e eu tivesse que comparecer dentro de alguns instantes na presença de Deus, o que eu teria para dar a Ele? Por que isso é importante? Porque, pensando assim, nós também nos policiamos mais. Nós também nos esforçamos ainda mais por entrarmos num caminho de conversão, num caminho de amadurecimento da vida, no caminho de decisão. Afinal, seguir Jesus Cristo é uma decisão.
e é uma decisão que precisa ser renovada a cada dia da nossa vida. Quero convidar a você, meu irmão, minha irmã, filho, filha, para vivermos intensamente a nossa quaresma, para vivermos intensamente estes dias, orientados pela palavra de Deus, fortes na vida de oração, procurando realizar o bem, fazer sempre o bem, realizar os atos de piedade, de cuidado, de zelo, de misericórdia para com os nossos irmãos. Lembrando que todos os atos de piedade, as nossas orações, o bem que nós podemos fazer, não pode ser para recebermos dos homens as glórias, mas sim de Deus. De Deus nos virá a recompensa, de Deus nos virá o reconhecimento de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós plantamos, de tudo aquilo que nós construímos neste mundo. Porque a nossa recompensa não vem daqui e muito provavelmente não seremos capazes de perceber aqui. É na vida eterna, é em Deus, é no mergulho no coração de Deus que vamos vendo, que vamos percebendo, que vamos compreendendo as surpresas de Deus, o reconhecimento de Deus e as maravilhas que Ele realiza em nossas vidas. Quero tomar com você o texto da leitura primeira da missa da quarta-feira de cinzas, da profecia de Joel, capítulo 2, versículos de 12 aos seguintes. Diz: E agora, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai vossos corações e não vossas vestes, e voltai ao Senhor vosso Deus, pois Ele é compassivo, clemente, lento para a ira e rico em bondade, e se arrepende do mal ameaçado. O convite do profeta Joel é exatamente o convite para este tempo. Voltemos para o Senhor, com todo o nosso coração, com tudo aquilo que somos e temos, com a nossa história feita de altos e baixos, com os nossos erros também, com os nossos defeitos, não para ficarmos nele, não para ficarmos no mundo do nosso pecado, mas para nos convertermos, para voltarmos ao Senhor. Voltar ao Senhor é uma decisão que nós precisamos tomar, e uma decisão corajosa, porque exige humildade, exige esvaziamento, exige coragem para comparecermos diante do Senhor e para dizermos a Ele da verdade da nossa vida, da verdade do nosso coração. Continua o texto: quem sabe Ele voltará e se arrependerá e deixará atrás de si uma bênção, oferenda e libação para o Senhor vosso Deus. Exatamente esta palavra deve ser um mantra para nós, deve ser uma orientação para a nossa vida. Voltemos para o Senhor, voltemos de verdade com todo o nosso ser, com tudo aquilo que somos, com toda a nossa carga histórica, com tudo aquilo que fomos juntando ao longo do nosso caminhar. Não tenhamos medo de voltar para o Senhor. Não tenhamos medo de experimentarmos a sua misericórdia. Não tenhamos medo de olharmos o Senhor e deixarmos também que Ele nos olhe. O Senhor é misericordioso, o Senhor é clemente, o Senhor nos perdoa sempre. O Senhor está sempre pronto para nos perdoar. E o que Ele espera de nós? O nosso retorno, nosso desejo sincero de conversão, nosso desejo sincero de uma vida nova. Meu irmão, minha irmã, desejo a você uma feliz e abençoada quaresma. Desejo a você que este tempo possa te levar a uma autêntica experiência com Cristo e que ao celebrarmos a Páscoa do Senhor, possamos celebrar juntos também a nossa passagem, a saída do pecado para uma vida na graça de Deus, a libertação de muitos males, de muitos pecados que pela graça de Deus é possível.
Que Deus abençoe a você.